Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, João, capítulo 15. Vamos ler o final do versículo 5 e depois da oração, à medida que a gente for expondo a palavra de Deus, a gente vai lendo versículo por versículo, tá bom? Então, João, capítulo 15, vamos ver do versículo 1 até o 11, mas agora vamos ler versículo 5, lá no finalzinho, a última parte, que diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ler junto? Porque sem mim nada podeis fazer. Bondoso Deus, te pedimos, ó Pai, a tua iluminação, que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Teu Espírito Santo nos convença qual é o único caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Teu Santo Espírito glorifique ao Pai, Senhor, e que sejamos edificados por meio da tua santa palavra, Senhor. Necessitamos do Senhor. Senhor, o versículo que lemos, ele já é bem claro ao dizer isso, que sem ti nada podemos fazer. Então, Senhor, nos ilumina, sê conosco, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, ilumina-nos, enche-nos do Senhor, da tua palavra, do que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Ensina, corrige, repreende, como disse a irmã Milena, salva, faz aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Desde já queremos te orar, te pedir e te agradecer por tudo isto, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, o livro de João, ele registra muitos milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou. Inclusive, começa já no capítulo 2, falando do milagre da boda de Canaã. E há 7 milagres que são muitas vezes pregados em muitas igrejas. E o Senhor, Jesus sempre também se apresenta em João como o eu sou. Eu sou como sendo aquele mesmo que se apresentou lá no Antigo Testamento a Moisés, quando Moisés pergunta: quando eu for conversar com o povo e o povo perguntar teu nome, o que é que eu vou dizer? E Deus diz: olha, diz ao povo que eu sou, né? E Jesus chega também, se apresentando no livro de João, que ele é o eu sou, ele é: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, que vamos ver nessa noite. Então o Senhor, ele é o eu sou. E a palavra de Deus também nos garante que o eu sou está aqui no meio de nós e também habita em cada um de nós que confessamos a Ele como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, se arrependendo dos nossos pecados e crendo que Ele é o único que, derramando o seu sangue na cruz, Ele faz expiação, Ele perdoa nossos pecados, Ele nos reconcilia com Deus, Ele nos traz de volta para Deus. Então Ele é o
caminho, a verdade e a vida, e ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu faço questão de ler aqui em João capítulo 15, do versículo 1 ao 11, essa partezinha final do versículo 5, onde esse eu sou, ele também diz que sem ele, nada podemos fazer. O que é que você está passando nessa noite? O que é que você vem enfrentando? O que vem perturbando o seu coração? O que vem perturbando, quem sabe, o seu casamento? O que vem perturbando a sua vida, tirando seu sono? O que vem acontecendo com você, que você precisa nesta noite? Seja o que for, porque Ele é o Deus do impossível, como disse o irmão Davidson no início do culto. Ele é o Deus do impossível. Não há causa que o Senhor não possa resolver. Ele é aquele que, quando encontra os discípulos apavorados em meio a uma tempestade, e é interessante que os discípulos estavam em um lugar onde eles muito conheciam. Aquele mar, aquele lugar onde eles estavam não era nada novo, é como estar dentro da nossa própria casa, onde muitas vezes nos sentimos no melhor lugar e no lugar mais seguro. E é nesse lugar que muitas vezes nos sentimos seguros, confiantes, porque conhecemos o local, é que vem a tempestade. E a tempestade chega no nosso lar, a tempestade chega para os discípulos que conheciam o mar, que estavam no lugar de conhecimento deles, que estavam obedecendo à vontade do Senhor. É uma outra pergunta que poderíamos perguntar: como passar por lutas ou ver tempestades se ainda estamos obedecendo o Senhor? Pois é, os discípulos estavam obedecendo o Senhor. O Senhor disse: entremos no barco, vamos para o outro lado. E eles entraram, eles estavam obedecendo o Senhor, estavam fazendo a vontade do Senhor, e a tempestade vem. Mas o Senhor mostra que Ele é o eu sou, que acalma as tempestades de nossas vidas. E nesse momento é interessante, porque o eu sou, ele acalma primeiro os nossos corações, para depois acalmar as tempestades. O Senhor é muito profundo e é muito poderoso. É aquele que no final do Sermão do Monte as pessoas disseram que ele ensinava com grande poder e com grande autoridade. É desse eu sou que precisamos, irmãos, olhar nesta noite, que é sem Ele que nada podemos fazer. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso encontramos o salmista dizendo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Por isso encontramos passagens onde o próprio Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Encontramos tantos convites e convites que Ele é o único que pode fazer esses convites, porque Ele é o eu sou. Ele é aquele que pode dizer: sem mim nada podeis fazer. Então, o que é que estamos passando nessa noite, ou temos passado, ou de repente iremos enfrentar nessa noite, ou mais para frente, que precisamos olhar para esse texto e entender de uma vez por toda que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que sem Ele nada podeis fazer, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, que veio dar vida e vida em abundância, que Ele deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando Ele encontrou aquelas pessoas ansiosas, Ele disse o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, o reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nesta noite, você está sendo convidado a olhar para o Senhor, aquele que diz: sem mim nada podeis
fazer. E Ele pode trazer paz em meio à guerra. Ele pode trazer fim à guerra. Ele pode trazer descanso. Ele pode nos levar para águas de descanso, como diz o Senhor meu pastor, e nada nos faltará. Nesse mês de setembro também é muito tratada a questão do suicídio. Agora, há pouco, a gente escutava uma criança, e Milena escutou também, uma criança que esses dias se dopou. Tomou, acho que 3 medicações, se dopou, e Milena perguntava a ela: por que você fez isso? Ela disse: eu queria me dopar. João Vitor, quando era um pouco mais novo, eu peguei o celular do João Vitor, acompanhando algumas mensagens. Eu vi uma menina informando a ele que ela já não sabia mais o que fazia, porque não tinha mais sentido para ela viver. Uma criança mais ou menos de 10, 11 anos de idade. Ela queria, a vontade era entrar no quarto e não sair mais. A vontade era dormir e não acordar mais. Esse era o pedido dela. Quantos de nós passamos por tantas lutas, por tantos medos? Quem sabe quantos de nós não já pensou no suicídio? Quem sabe quantos de nós não já pensou em desistir? Quem sabe em abandonar a igreja? Quem sabe em abandonar as orações? Abandonar a leitura bíblica? Quem sabe já nem faz mais essas coisas? Mas o eu sou, que é a videira verdadeira, que tem como pai, como agricultor, que aqueles que se arrependem dos seus pecados confessam como o único Senhor de suas vidas, Ele é a videira, e Ele diz que nós somos os ramos, e Ele diz que sem Ele nada podeis fazer. Então eu queria que você observasse um pouco a leitura, a partir do versículo 1, para que a gente fosse aos poucos lendo os versículos e vendo o que o Senhor vai trazer para nós nessa noite. Então, o eu sou, como eu disse aos irmãos, que em várias vezes ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele começa no capítulo 15 dizendo: eu sou a videira, videira verdadeira. Porque, irmãos, há muitas videiras, há muitas pontes, há muitos caminhos, há muitas vezes, como diz o salmista aqui nessa noite, quando Davidson leu dizendo que uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor, que fez o céu e a terra. Então é verdade que uns confiam em carro e cavalos, ou seja, alguns de nós ou outras pessoas confiam em saúde, confiam em dinheiro, confiam em status, em posição, confiam no emprego. E quanto a gente estiver continuando confiando nessas coisas, seremos frustrados. Não encontraremos a videira verdadeira. Porque o que na verdade buscamos, o que na verdade precisamos, o que na verdade devemos ansiar com uma coça, meus irmãos, é Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Então ele começa dizendo: eu sou a videira. Então vamos ter aqui agora uma ilustração de uma videira, de um parreiral de uva, que se encontra muito, por exemplo, em Aduba. Se você for sentido São Vicente Ferro, você vê muito. Ele vai trazer essa ilustração para nós: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, trazendo uma imagem muito simples e esclarecedora para aquele povo que estava ouvindo ele naquele momento. Jesus sempre tratou assim. Quando ele fala de fermento, quando ele fala traz algumas parábolas,
ele sempre fala de coisas que eram coisas do dia a dia. As pessoas conheciam muito bem, mas por trás disso estavam ensinamentos profundos. E ele agora se apresenta como a videira verdadeira. As pessoas sabiam o que era uma videira. Então a videira, né? Ele diz que é a videira verdadeira, e ele diz que nessa videira verdadeira existe um pai, e esse pai aqui é Deus. Quando ele diz eu sou a videira, é Jesus Cristo, e esse pai é Deus, que é o agricultor. E ele diz no versículo 2, todo ramo, então veja, ele traz a imagem da videira, ele traz a imagem da terra e do agricultor, e agora ele traz a imagem dos ramos, porque dentro de um parreiral de uva há muitos ramos, dentro de uma videira há muitos ramos, é encostado por várias estacas, é comprada uma rede de arame, para aqueles ramos sair ramando, né? Distribuindo, e ele diz, olha, todo ramo que estando em mim é quem? Estando em Jesus, estando na videira verdadeira, ele diz, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, no versículo 2, ele mostra que tem ramo que não vai dar fruto. Esses ramos que não vai dar fruto, ele vai ser cortado, ele vai ser lançado fora, porque são ramos que não estavam ligados na videira, são ramos que não tiveram vida verdadeira na videira verdadeira. Então ele diz no versículo 6, se você observar, se em mim, e aqui ele está falando do ramo que não permanece nele, ele diz, será lançado fora. A semelhança, aí ele traz, é semelhante àquele ramo que não estava ligado na videira. Então esse ramo seca, esse ramo é apanhado, diz o versículo 6, e é lançado no fogo, e os queimam. E aqui, meus irmãos, é semelhante àqueles que confiam em carros, que confiam em cavalos, é semelhante àqueles que confiam nos seus status, nos seus empregos, é semelhante àquele que confia na sua própria força, na força do seu braço, na sua inteligência, é semelhante àqueles que acham que sozinho edifica a sua casa, sozinho protege seu casamento, é semelhante àquele que acha que vai chegar no céu por outros caminhos, sem ser Jesus Cristo o caminho. Qual é o fim desses? Ainda em João 3, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. E se Deus amou o mundo de tal maneira, não é essa a vontade do Senhor, que você seja cortado, lançado fora e tocado fogo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo de salvação, um versículo de amor, de plano de salvação, que mostra o quanto o Senhor nos amou. Nós sendo, a Bíblia vai dizer, nós sendo inimigos da cruz, nós sendo inimigos de Deus, nós andando como ovelhas desgarradas, sem pastor, nós andando confiando na força do nosso braço ou em nós mesmos, confiando em tantas coisas, fazendo outros deuses, adorando a outros deuses, pecando contra o Senhor. Meus irmãos, o Senhor diz a Bíblia que Ele nos amou primeiro, quando nós éramos inimigos. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, todos nós. Romanos vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Efésios 2 vai dizer que nós estávamos sem Cristo, e por estar sem Cristo, estávamos também sem Deus. Sendo inimigo de Deus, sem Cristo, sem Deus,
sem vida, morto nos nossos delitos e pecados. E aí encontramos pessoas achando que vai comprar terreno no céu. Encontramos pessoas achando que por ser bons demais em fazer boas obras vão morar no céu. Encontramos pessoas achando que por dar esmola aos pobres, e isso é muito bom, mas acham que vai morar no céu por causa disso. Encontramos pessoas com dó de outras porque estão enfermas ou por outras coisas muito bonitas de ver esse comportamento, mas que acham que são bonzinhos por causa disso. E nada disso compra o céu, nada disso faz ir para o céu, porque a Bíblia diz que Jesus foi quem pagou o alto preço. E ele é tanto o único caminho que em João capítulo 3, no texto que eu estava citando, vai dizer que para que a gente não pereça. Então veja que só há dois caminhos. Ou eu vou ter a vida eterna, que é estar no seio de Abraão, ser consolado, lugar que não vai ter mais choro, lugar que não vai ter mais sofrimento, lugar que não vai ter mais luta. Vou estar eternamente com o Senhor e o caminho é Jesus Cristo, ou eu vou perecer. Perecer que é semelhante ao ramo que foi lançado fora, apanhado, tocado fogo, queimado, que é a pessoa que é lançada do inferno. João 3 vai dizer: se você crê nele, você é salvo. Se você não crê nele, você é condenado. Por quê? Porque Jesus é o único caminho. Ele é o único caminho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando eu lembro desse versículo, já citei para os irmãos um pequeno vídeo que eu já vi na internet, que tenta demonstrar esse amor de Deus. E um pequeno vídeo lá mostra um trem que vem, caminhando na linha do trem, vem um trem, e o vídeo faz questão de mostrar que dentro do trem há pessoas de diversos tipos. Dentro do trem tem pessoas que estão se drogando. Dentro do trem tem pessoas que estão se prostituindo. Dentro do trem tem pessoas que foram, que já foram assassinos, já mataram alguém. Dentro do trem tem todo tipo de gente. Gente que quem sabe você não deixaria nem entrar dentro da sua casa. Gente que quem sabe se entrasse nessa noite aqui você ficaria com medo. E essas pessoas estão dentro do trem. Pessoas que talvez você não desse valor nenhum. Aí mostra que essas pessoas vêm do trem. E mostra um homem que vai para aquele escritório baixar uma alavanca, porque uma ponte onde vai passar o trem, ela está em pé. E essa ponte precisa descer para se encaixar os trilhos e o trem passar. E se essa ponte não descer, um grande acidente acontece e mata todo mundo que está no trem. Só que quando esse homem vai baixar a alavanca, ele vê o filho dele, uma criancinha pequena, brincando ao redor, e cai naquele lugar onde a ponte precisa ser baixada. E agora o pai precisa tomar uma decisão. Ou eu baixo a alavanca, deixo o trem passar, e todas essas pessoas que já foi que estão dentro do trem, que eu disse a você que quem sabe você não deixaria nem entrar dentro da sua casa. Há muitos deles assim. Há muitos também que as pessoas olham e dizem assim: poxa, essas pessoas são muito boas. Mas só Deus é quem sabe quem são essas pessoas. Também estão dentro do trem. Muitas pessoas. E o trem vem e o pai precisa tomar uma decisão. Se ele baixar a alavanca, a ponte baixa, esmaga seu filho, e o trem passa e deixa todas aquelas pessoas que aos nossos olhos não mereciam ser salvas. O que é que você faz? Eu acredito que você não daria seu filho como Deus deu. Talvez você não baixaria a alavanca. Mas no vídeo, esse homem baixa a alavanca. O filho baixa a alavanca. É claro que o vídeo não mostra
o filho sendo espedaçado. Era apenas um vídeo tentando mostrar o que aconteceu, mas Jesus foi traspassado, diz a Bíblia. Uma lança o traspassou. A Bíblia diz que o sangue desceu. Antes de passar por esse sacrifício, Jesus ora ao Pai e diz que o seu suor se transforma em lágrimas de sangue, suor de sangue. E ele diz: olha, Pai, se for possível, passa-se de mim esse cálice. Sabe o que é esse cálice? Esse cálice é o pecado de todas as pessoas que estavam dentro daquele trem. E aqui eu posso dizer: esse cálice é o pecado de todos nós, e que vai cair sobre Cristo, sobre alguém que não fez nenhum mal aqui na terra, só fez o bem, não pecou. E é a ira de Deus que vai cair sobre Cristo. E quando a ira de Deus cai sobre Cristo, ele é esmagado. A Bíblia diz que ele é imolado, ele é transpassado. E no vídeo, a ponte baixa, o trem passa, ninguém sabe o que foi que aconteceu, está todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo vai continuar a sua vida. E o pai sai do escritório ali, gritando, chorando. E depois ele vai para onde o trem para e todo mundo está descendo, todo mundo está bem, todo mundo está alegre, pessoas com suas crianças de braço. E aquele homem sem a sua criança. Esse vídeo tenta mostrar o que Deus fez comigo e com você. Por isso ele é digno de dizer que se você não crê nele, se você crê nele, você está salvo. Se você não crê nele, você está condenado. Por isso que ele é digno de dizer: sem mim nada podeis fazer. Ele é quem nos reconcilia com Deus. Ele é o eu sou, que tem poder sobre a enfermidade. Ele é o eu sou, que pode edificar o meu casamento, o seu casamento. Ele é o eu sou, que pode curar a minha enfermidade e curar a sua enfermidade. Ele é o eu sou, que no desemprego pode sustentar a sua casa. Ele é o eu sou, que na beira da morte, o salmista pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele é o eu sou, que ainda que eu morra, ele me ressuscitará no último dia. Ele é o eu sou, que faz com que bondade e misericórdia me siga todos os dias da minha vida. Ele é o eu sou, que está no meio da igreja, que habita em nós, que é maior do que o que está no mundo. Ele é o eu sou, que pode fazer acalmar nossos corações, nossas tempestades externas e nossas tempestades também internas. Todo ramo estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Na segunda parte desse versículo 2, depois de mostrar alguém que estava ligado na videira, estava entre aspas, porque não vivia, né? Tem pessoas que dizem que é cristão, mas não são. Tem pessoas que dizem que é crente, mas não é. Tem pessoas que dizem que estão salvos, mas não são. Tem pessoas que dizem que é membro da igreja, mas é só membro da igreja mesmo, membro do céu não é. Depois de ele apresentar, ele apresenta um outro ramo. Ele diz: o ramo que dá fruto limpo, para que produza mais fruto ainda. Meus irmãos, eu acho interessante que quando ele fala que existe um ramo que ele vai limpar, algum comentarista comentando sobre isso, achei muito interessante, porque esse limpar, sabe o que é? É muitas vezes as provas que o Senhor permite em nossas vidas. É um irmão que você acha difícil amar e o Senhor está botando na sua vida para você amar. É uma confiança, quem sabe, no dinheiro, e o Senhor permitiu tirar teu emprego para você aprender a confiar nele. É um ídolo que, quem sabe, você tem no seu coração e o Senhor age de alguma forma para você abandonar esse ídolo e adorar, a louvar e a bendizer somente o nome dele. É uma prova.
Uma prova que muitas vezes é dolorosa, a gente não sabe o que faz, e às vezes a gente pergunta ao Senhor por que Ele está permitindo isso em nossas vidas. Mas essa prova é uma prova que não mata o ramo, é uma prova que não nos mata, é uma prova que nos capacita, é uma prova que faz a gente levantar dela, né? Como disse o salmista, quando eu clamar, Senhor, me responde, me levanta. É uma prova, irmãos, que não morremos nessa prova, mas não morremos nesse deserto, nessa tempestade, nessa luta, a gente sobrevive. E sobrevive mais firme no Senhor, sobrevive mais maduro no Senhor, sobrevive deixando de ser menino no Senhor e passando a ser adulto no Senhor, maduro, deixando de ser imaturo e passando a ser maduro, mais fortalecido, com um testemunho para contar, com uma palavra de fé para passar para alguém. Que Deus maravilhoso! E disse que essa podagem, às vezes, vamos imaginar uma videira, diz que a podagem às vezes é 15 centímetros, mas às vezes a podagem precisa ser de 30 centímetros. E alguns aqui, às vezes, é podado em 15 centímetros, e às vezes, quem sabe, você nesta noite está sendo podado em 30 centímetros. Essa podagem, quanto maior, mais dura é a prova, mais difícil é a prova. Mas ele diz que, depois de podado, ele é podado para que produza fruto, mais fruto ainda. Não é para que o ramo seja apanhado, lançado fogo e tocado fora, jogado fora, mas para que ele produza frutos, mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E versículo 4 ele diz: permanecei em mim. Então, se o ramo permanecer nele, se nós permanecemos em Cristo, ele diz: e eu permanecerei em vós. Permaneça em Cristo. Se o Zé não tomou essa decisão, tome essa decisão. Senhor, que eu nesta noite eu nasça do alto, que nesta noite o Senhor me convença do pecado, da justiça e do juízo, que nessa noite eu creia nesse eu sou. E ele diz: se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós. E ele diz: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nunca se viu um fruto numa videira, um ramo na videira, ter vida e dar fruto se não estiver ligado na videira. É preciso que esse ramo esteja ligado na videira, para que assim esse ramo tenha vida, esse ramo dê fruto, e a videira esteja nesse ramo, e esse ramo na videira. Ele diz que é semelhante também a estar com Cristo. Não tem como crescermos na palavra do Senhor, não tem como crescermos em comunhão com Deus, não tem como você ser a mulher sábia que edifica a casa, não tem como você ser o homem prudente que ouve a palavra de Deus, pratica e sua casa não cai porque está firmado na rocha. Não tem como bondade e misericórdia me seguir todos os dias da minha vida. Não tem como minha vida ser restaurada, minha fé ser renovada, meu casamento ser restaurado. Não tem como ver o sustento do céu, ainda que eu estou dormindo. Ele diz que dá os seus enquanto dorme. Não tem como se Ele não for a minha videira verdadeira, se Ele não for o meu Senhor. Se eu não for o ramo que permaneça nele, mas se eu for o ramo que permanece nele, todas essas promessas, irmãos, acontecerão na minha vida. E em versículo 5 ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Olha como é claro esse texto. Eu sou a videira, vós os ramos. Ele trouxe a ilustração da videira e está dizendo agora: olha, essa videira que eu estou falando, que se vocês permanecerem nessa videira, essa videira permanecerá em vós. Se você permanecer nessa videira, esse ramo será podado, mas é podado para que você dê mais fruta ainda.
Se você permanecer nessa videira, você está permanecendo em mim. Assim é quando você permanece em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Toda a palavra de Deus, irmãos, aponta para Cristo. Se nós não consideramos isso, estamos dizendo que a Bíblia não é verdade, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Se nós não considerarmos isso, estamos dizendo que Cristo morreu na cruz em vão. Se eu achar que eu vou chegar no céu por outro caminho, estou dizendo que Cristo morreu em vão. Se eu disser que isso não é verdade, o que está sendo pregado aqui nesta noite, eu estou dizendo que essa palavra não é verdade. Eu sou a videira, Jesus diz, vós, você é o ramo. Então isso quer dizer que nós podemos ser o ramo que não está na videira, e esse ramo vai ser cortado, vai ser apanhado, vai ser tocado fogo, mas nós também podemos ser o ramo que vai ser podado. Porque o Senhor nos capacita na prova, o Senhor nos ensina na luta, o Senhor nos ensina nas tempestades, mas não vamos morrer, vamos sobreviver. Vamos ter o seu auxílio, vamos ter a sua força, o seu poder, a sua autoridade, a sua presença, que é o que mais precisamos. Pois sem Ele nada podemos fazer. Quer ser uma mulher sábia? Jesus está dizendo, sem Ele nada podeis fazer. Quer morar no céu? Jesus está dizendo, sem Ele nada podeis fazer. Quer ter o perdão dos seus pecados? Jesus está dizendo, sem Ele nada podeis fazer. Quer ter a restauração do seu casamento? Jesus está dizendo, sem Ele nada podeis fazer. Quer ter a sua fé aumentada? A sua fé está muito pequenininha? Sem Ele nada podeis fazer. Está com medo? Já pensou em suicídio? Já pensou em tirar sua vida? Sua mente pode ser guardada em Cristo Jesus. Sua mente e seu coração pode ser guardado em Cristo Jesus. Se alguém não permanecer em mim, versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O versículo 7 está deixando claro aqui para nós, irmãos, que permanecer no Senhor é permanecer na sua vontade. E qual é a sua vontade? É conhecer a sua palavra. Ainda no livro de João vai dizer que é por meio da sua palavra, diz, conhecereis a verdade, esta daqui, e a verdade vos libertará. Ainda em João vai dizer que de fato somos discípulos quando amamos a sua palavra. Então, uma prova de que nós estamos sendo o ramo que está ligado na videira e a videira em nós, uma prova que nós somos filhos de Deus, que estamos ligados em Deus por meio de Cristo, e Cristo está em nós, é que nós fazemos tudo conforme a vontade dEle. Oramos antes da pregação, pedindo para que o Espírito Santo nos iluminasse. Então está aqui a vontade do Senhor, é que você não pereça, não seja um ramo que pereça, mas seja um ramo que não se espante, porque será podado, mas terá vida, não será lançado fora, irá morar no céu. Às vezes eu estou pregando para algumas pessoas, já perguntei isso a vários alunos, a várias pessoas, você quer morar no céu? E todo mundo levanta o dedo. Quem quer morar no céu? Todo mundo levanta o dedo. Mas Jesus mostra que o caminho é Ele. Se o caminho não for Jesus, eu também não vou morar no céu. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora,
a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui está uma descrição de quem é lançado no inferno, onde há ranger de dentes, tormento eterno. E no versículo 7 ele diz que se nós estamos nele, uma prova que nós estamos nele é quando nós guardamos os seus mandamentos. É quando nós permanecemos nos seus mandamentos. E ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. E o texto aqui não é o que eu pedir ele vai fazer. O Senhor não é o nosso servo, nós é que somos servos dele. Mas é que aquele que permanece na palavra do Senhor sabe o que deve pedir. É orientado, é conduzido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus o que deve pedir. E se pede o que está na palavra de Deus, é promessa de Deus de que ele vai fazer. É promessa de Deus. Diga nessa noite: Senhor, perdoa meus pecados. O Senhor está mostrando para mim nessa noite que o Senhor é o único Senhor e Salvador. O Senhor está mostrando nessa noite que o Senhor é quem pode me ajudar, Senhor. Primeiramente, irmãos, em relação ao céu, morar no céu. Essa é a maior bênção. Depois, as demais coisas podem vir, por que não? Uma cura, uma prosperidade, uma restauração no casamento. Todas essas coisas ele faz, e ele faz também se ele quiser. Mas, como disse o pastor antes, no dia que a gente entregasse a vida a Jesus, se no outro dia ele lançasse a gente em cima de uma cama, e a gente ficasse em cima de uma cama sem poder fazer mais nada, ele já tinha feito tudo por nós. Tudo. Jesus envia alguns discípulos para pregar, e os discípulos voltam admirados. Sabe por que voltam admirados? Porque eles dizem: olha, Jesus, até os demônios em teu nome se sujeitam, se submetem. Jesus disse: olha, vocês não fiquem contentes por causa disso, mas fiquem contentes em ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Essa é a maior bênção, irmãos. É ter os nossos pecados perdoados. É ter a nossa dívida que nunca iríamos pagar, paga. A dívida é apagada. A Bíblia diz que lançada no mar do esquecimento, onde Deus nunca mais irá cobrar. É saber que há festa no céu quando o pecador se arrepende, mais do que por 99 que acha que não precisa de arrependimento. Se você acha algo extraordinário saber que você veio do ventre da sua mãe, mais extraordinário ainda é o que a Bíblia chama aí de nascido da carne. Mais extraordinário ainda é ser nascido do alto. Está lá em João 3, quando Jesus fala com Nicodemos, que é deixar de ser nascido da carne e passar a ser nascido do alto. Para você ser um ramo que está ligado em Jesus Cristo, ter uma vida com Cristo, que permanece em Cristo, você precisa se arrepender de seus pecados, confessar Cristo como o único Senhor da sua vida, o único Senhor e Salvador, e a partir daí, onde você é selado com o Espírito Santo, onde você é deixado de ser nascido da carne, passa a ser nascido do alto, habita em você o Espírito Santo, que vai lhe conduzir pela palavra de Deus, que vai lhe iluminar. Você vai ser uma vida nova, você vai ser uma vida transformada. Aquilo que, quem sabe, muitas vezes você se perguntou: meu Deus, por que eu tento não fazer isso e continuo fazendo? Meu Deus, por que eu não queria mais isso, Senhor, mas eu não consigo, eu continuo caindo, Senhor, nesse pecado. Senhor, eu queria edificar meu casamento, Senhor, mas eu não consigo, não estou conseguindo. Senhor, eu queria fazer o que é certo, eu não estou conseguindo. Senhor, o que é que está acontecendo? Sabe o que é? É porque enquanto não entregamos a vida a Jesus Cristo, nós estamos cegos, estamos mortos.
nossos delitos e pecados. E não vai ser com sua força. É por aquele que vela quando esperamos nele, quando confiamos nele. Ele nos responde, ele nos levanta, ele nos exalta, exalta o humilhado. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes, vos será feito. E o versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Essa é a vontade do Senhor, que você cresça, que você entregue a vida a Ele, que você se reconcilie com Deus, que você volte, porque o homem está afastado de Deus desde o jardim do Éden. Desde o jardim do Éden, quando eles desobedeceram, a Bíblia diz que Deus botou para fora do jardim do Éden, colocou um anjo na porta com espada e disse: será assim, até que o homem coma da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Apocalipse vai dizer que é Jesus Cristo. Quem é a árvore da vida? Está aqui. Jesus é a videira verdadeira. É por Ele. É por meio dele que você retorna ao jardim do Éden. Retornar ao jardim do Éden é voltar à presença de Deus. É ter um coração novo, uma vida nova, transformada, que ama a sua palavra, que não acha um fardo a sua palavra, porque ama a sua palavra e tem Ele para nos ajudar. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, porque essa é a vontade do Senhor. Em que deis muito fruto e darás muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Versículo 9: como o Pai me enviou. Lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Pronto, foi o Pai que enviou Jesus Cristo. Como o Pai me enviou, também eu vos... Como o Pai me amou, também eu vos amei. E Ele diz: permanecei no meu amor. Aqui é o amor verdadeiro, irmãos. Outro dia eu compartilhei com os irmãos que uma moça de João Pessoa entrou em contato comigo e disse: pastor, eu estou com problemas no meu casamento. Eu queria ligar para o senhor ajudar o meu casamento. Eu estou com dificuldade, estou com problemas no meu casamento. E eu disse: está certo. Hoje é dia de quinta-feira, no dia de quinta-feira eu vou para o estudo bíblico. Eu posso ligar para vocês, vocês ligam umas 10 horas da noite, combinado? Combinado. Pronto. 10 horas da noite eu já tenho chegado em casa, já tenho tomado um cafezinho, já tenho meditado, já tenho dado um estudo bíblico, já tenho até tomado banho. 10 horas da noite estou por ali com a minha esposa, perto já de dormir. Esse casal com certeza vai ligar e que Deus me use. Quando deu 10 horas da noite, o casal ligou, chamada de vídeo. Quer dizer, a ligação tocou, né? Chamada de vídeo. Quando eu atendi, que eu olhei, 2 meninas. E eu fiquei olhando assim, elas me viram assustado, e eu tentando entender, e eu continuei parado, olhando, não disse nada, e na minha cabeça passava assim: será que o marido não quis comparecer? O marido teve algum problema, não quis aparecer, aí mandou a irmã, aí está aí a esposa do marido com a irmã. Ou será que é um casal? Aí ela disse: por que o senhor está espantado? Eu disse: realmente eu estou espantado. Eu disse: vocês são um casal? Ela disse: sim, somos um casal. Eu disse: vocês ligaram para mim porque esse casal aí está com dificuldade no casamento? Ela disse: foi. Eu disse: vocês estão com dificuldade no casamento e não sabem por que estão com dificuldade no casamento? Ela disse: não. Eu disse: pois é, eu não tenho nenhum conselho da palavra de Deus para vocês continuar esse casamento. O único
conselho que eu tenho da palavra de Deus é para vocês se separar, abandonar esse pecado, procurar uma igreja, e não é uma igreja que aceita a união de vocês, não, é uma igreja que não aceita a união de vocês, e procurar um pastor que não aceite essa união e que ajude vocês agora a sair disso. Vocês acham que Deus aprova essa união de vocês? Ela disse, sim. Eu disse, por quê? É porque onde tem amor, Deus ali está. É o que muitos dizem hoje. Mas isso é uma mentira do diabo. Um amor que promete prazer. Um amor que se encaixa no que o irmão Helder pregou esses dias. Há caminhos que para o homem parecem ser caminho direito, mas no final é caminho de morte. Interessante que eu dizia, vocês ainda não sabem porque estão com problema? Está tudo errado. Tudo errado. E as pobres ficaram olhando assim para mim, escutaram a verdade e eu não sei o resultado até hoje. Mas a verdade eu disse. Meus irmãos, é nessa verdade que o Pai é glorificado. E o amor que o Senhor está falando não é esse amor que achamos que é. Queremos viver muitas vezes do modo como a gente acha que é. Temos muito costume, por exemplo, de dizer, essa é a minha tradição. Eu fui criado assim. Mas quando você vem e escuta a palavra de Deus, você vê que o negócio é diferente. É diferente da sua tradição, é diferente do que você aprendeu, é diferente do que você achava. É a palavra de Deus que confronta o nosso coração pecaminoso. E que pode nos ajudar com esse coração tão enganoso e pecaminoso. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Versículo 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Está vendo? Permanecer no amor do Senhor. Não é permanecer numa união dessa que eu citei de exemplo, achando que porque tem amor, eu acho que tem amor, né? Eu acho que tem uma química, eu acho que tem amor, então Deus é amor, então Deus está presente. Ele disse, guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Então, permanecer com Deus, irmãos, permanecer em Cristo, seu ramo que está ligado na videira, é guardar os mandamentos do Senhor, é observar, é permanecer. E não pense que você vai conseguir isso sozinho. Mais uma vez eu posso envolver a frase que diz, sem mim nada podeis fazer. É Jesus Cristo. Talvez você diga nessa noite, é muito difícil ser crente. Talvez você diga nessa noite, é muito difícil, é muito desafiador. Meus irmãos, tanto Ele nos ajuda a caminhar, como eu lembro daquela passagem que Ele estava pregando, e os 12 vieram dizer a Ele, Jesus, a multidão está indo embora, que a tua palavra é muito pesada. Jesus olhou para ele e disse, vocês também querem ir? Aí sabe o que eles disseram? Não, pois só tu tens palavra de vida eterna. A pregação bíblica, irmãos, não é aquela que massageia nosso ego, não, sabe? É aquela que às vezes a gente quer se levantar da cadeira bravo. Às vezes a gente quer ir embora para não ouvir mais. É aquela que faz a gente baixar a cabeça e dizer, realmente, eu tenho que me concentrar nesse caminho. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permanece. Por isso que ele pede para a gente imitá-lo, porque é isso que Jesus fez. Foi a vontade do Pai. Ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E quando chegamos no versículo 11, que é o nosso último versículo, ele diz, tenho-vos dito estas coisas. Que coisas? O que ele disse do versículo 1 até o 11. Ou podemos dizer, desde o início de João capítulo 1, tenho-vos dito estas coisas. Posso dizer também toda a palavra de Deus, toda a Escritura. Tenho-vos dito esta coisa,
Versículo 11: para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus está dizendo: eu estou ensinando essas coisas a vocês, e se vocês permanecerem nelas, eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem nelas, o Pai que me amou também amará vocês, eu também amarei vocês. E se vocês fizerem isso, é essa a minha alegria. E tem uma coisa para dizer a vocês: se vocês fizerem isso, se vocês permanecerem em mim, Jesus está dizendo, a alegria de vocês está completa. Quantos aqui não buscam alegria? Quantos aqui não se esforçam pela felicidade? Quantos aqui não querem viver a verdadeira felicidade? Eu conto sempre aos irmãos que me chamou muita atenção. Foi uma menina no carnaval, eu escutei ela falar, eu estava perto assim dela, foi no período de carnaval. Eu estava na calçada, parado, e eu escutei quando ela disse: eu vou tomar uma, porque nunca mais eu dei uma risada. Eu nunca fui de beber não, mas quando eu bebi era tipo assim, sabe? Com poucas bebidinhas, com 2 copinhos de cerveja eu comprei. Quem estava comigo já podia dizer: eita, o negócio já está pegando, porque eu já começava a rir. Já começava a ficar alegre. Então, a mulher disse: eu vou tomar uma, porque nunca mais eu dei uma risada. Então, ela encontra essa risada, esse sorriso, quando vai tomar uma. Sinal de que esse sorriso também é passageiro, não é verdadeiro, não é uma felicidade verdadeira, porque depois ela está triste e procura mais uma vez tomar uma para sorrir novamente. Hernando Dias Lopes, ele vai dizer que existem muitas religiões no mundo, embora a gente não concorde com muitas, né? Eu acredito que você não concorda com macumba, por exemplo. Eu acredito que você não concorda com outras coisas aí. Mas o fato de existir muitas religiões no mundo, na verdade, é o homem procurando Deus. O problema é que nem todo lugar, nem todo caminho leva a Deus. Nem todo caminho leva ao céu. Jesus é o caminho. Ele é a videira verdadeira. É nele que encontramos essa verdadeira felicidade. É uma paz, irmãos, que o apóstolo Paulo disse que é uma paz que excede todo entendimento. Como ver alguém à beira da morte, sorrindo, e dizer: os céus estão se abrindo e eu estou indo para a glória? Como pode ver alguém sendo diagnosticado com câncer e dizer: mas o Senhor pode me curar, e se Ele não me curar, eu já sei para onde eu vou me encontrar com o meu Senhor? Como pode um missionário ver uma igreja toda orando por ele e ele dizer: vocês parem de orar? Parem de orar, porque eu estou vendo o céu se abrir. E eu estou indo me encontrar com o meu Senhor. Essa é a alegria verdadeira. A alegria verdadeira que precisamos proclamar, não só no Setembro Amarelo, não só em nossas crises suicidas, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de medo, ou de fraquezas, mas todos os dias. Alguém disse, se eu não me engano, John Piper disse que todos os dias temos que pregar o Evangelho para nós mesmos. É essa mensagem que precisamos. Essa semana, conversando com um irmão, eu disse outro dia aqui na igreja também, conversando essa semana com um irmão lá de Casinhas, eu disse a ele que nós temos algo que o psicólogo não tem. Nós temos algo que o psiquiatra não tem. Alguém já disse: se você for pregar e na sua pregação tiver um público cheio de autoridade, não se preocupe, porque o que você vai falar é o que eles mais precisam ouvir.
O psiquiatra pode passar um remédio, pode lhe acalmar, pode lhe ajudar, mas não tem a mensagem do céu. Não tem a cura verdadeira. A mensagem do perdão dos pecados. Ele precisa ouvir também essa mensagem. Se ele não quiser ser o ramo que é apanhado, lançado fora e tocado fora. Meus irmãos, que possamos meditar. Faça isso ainda hoje, faça isso amanhã, faça isso durante a semana. Leia João capítulo 15, versículo 1 ao 11. Alguém está precisando da verdadeira felicidade? Olha o texto aqui, apontando quem é a verdadeira felicidade. Alguém está precisando de Jesus na sua casa, para lhe ajudar também no seu casamento, na sua fé, na sua vida emocional, espiritual, física? Olha o texto aqui dizendo, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Ele é aquele, irmãos, que diz: sem mim nada podeis fazer. Descanse seu coração. Se você estiver passando por algum medo, alguma tribulação, alguma angústia, entrega suas ansiedades aos pés do Senhor. Alguém já disse que o lugar mais alto que a gente deve estar é nos pés do Senhor. O lugar mais alto é nos pés do Senhor. É interessante. Entregue sua vida ao Senhor. Confie nele. O mais Ele fará. Talvez você está preocupado com esse o mais. Está perdendo tempo com esse o mais. Perdendo sono com esse o mais. Está esquecendo de fazer o primeiro, que é entregar a sua vida ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Depois de entregar, é confiar no Senhor. E o mais que você não pode fazer, que você vai entender que agora é com Ele, aí Ele faz. O mais é Ele que faz. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Eu quero lhe perguntar nessa noite: você é um ramo? Com certeza. Mas eu quero perguntar ainda mais profundo: você é um ramo que está ligado nessa videira? Abrindo mão de todo o seu ego, orgulho, vaidade, negando a si mesmo, carregando a cruz, continuando firme nessa videira, obedecendo seus mandamentos, amando o Senhor, recebendo o amor do Senhor, com o perdão dos pecados, caminhando com o Senhor, e em Cristo Jesus é mais do que vencedor. No mundo tem aflições, mas em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Ou você é o ramo que não está ligado na videira, que vai ser secado, que vai ser apanhado, jogado fora e tocado fogo. E é interessante que a Bíblia diz que quando o Senhor faz o inferno, o desejo do Senhor era o diabo e os seus anjos ser lançados no inferno. A vontade do Senhor é que nenhum dos seus se perca. A vontade do Senhor é que você seja salvo. A vontade do Senhor é que você permaneça nele. E a alegria dele vai estar completa e a sua também vai estar completa. Mas o inferno que foi criado para o diabo e seus anjos receberá muitos ramos, muitas vidas, que não crê em Jesus como Senhor e Salvador, que não permanece na vontade do Senhor. Não é só crer, não é só ter o Senhor como Salvador, porque muitos querem o Senhor como Salvador, mas precisa ter Ele como Salvador e ter Ele como Senhor. E ter Ele como Senhor é permanecer na palavra dEle. Permanecer na palavra dEle é dizer não à sua vontade e dizer sim à vontade dEle. E para isso, não aguarde sentir no coração nem se arrepiar. Só obedeça o que diz a palavra do Senhor. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a verdadeira alegria.
Tenho certeza que todos vocês buscam a verdadeira alegria e busquem Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, baixe sua cabeça. Pai, bondoso Deus, eu te peço ao Senhor que essa ministração, Senhor, o Senhor esteja usando, Pai, para trabalhar em cada um de nós, nos salvos e naqueles que ainda não foram alcançados, ó Senhor. Que o Senhor, como disse Milena, salve nesta noite. Que o Senhor corrija os teus discípulos, que porventura, Senhor, talvez queira ser um ramo que não permanece na tua palavra. Que eles venham ser verdadeiros ramos. Que eles venham entender, Senhor, que nesta noite o Senhor dá a oportunidade de recomeçar. Senhor, também te peço por aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja convencendo de que é o único caminho, que és a única vida, que és o único caminho, que és a única verdade e a única vida, Senhor, que o Pai tem para nós, uma vida em abundância, um caminho que nos leva ao céu, que nos leva ao Pai, Senhor, e uma verdade que faz dissipar todas as mentiras e todas as trevas, ó Senhor. Senhor, ajuda-nos a andar no Teu caminho. Ajuda-nos a nos despir, Senhor, da velha roupa, Senhor, dos velhos costumes, das velhas tradições, que não vai, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Mas nos ajuda a vestir da nova roupa, Senhor. Da roupa, Senhor, que é os Teus mandamentos, que é a Tua palavra, a Tua orientação, para que nós permaneçamos no Senhor e o Senhor permaneça em nós. Para que, Senhor, nos frutos mostremos ao Senhor que a Tua palavra vive em nós, que nós permanecemos na Tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Pai, que sem Ti nada podemos fazer, pois por isso, nessa noite, te pedimos que o Senhor convença o pecador, Senhor. E que o Senhor esteja ajudando o pecador a caminhar contigo, ó Senhor. E, Senhor, precisamos estar aos Teus pés, entregando nossos medos, nossas ansiedades, e buscando a paz, ó Senhor, porque quando temos o Senhor, temos também o Deus da paz, e temos também a paz de Deus. Para que, Senhor, possamos passar, Senhor, por lutas que virão, Senhor. Sabemos disso, pois a tempestade vem na porta do insensato e na porta do prudente. Mas a diferença, ó Senhor, é que andando na Tua palavra e obedecendo, nossa casa é firmada numa rocha, Senhor. E a nossa casa não cai, porque o Senhor é quem está edificando. O Senhor é a rocha. O Senhor é quem edifica. O Senhor é quem a protege, ó Senhor. Então, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite e continuará fazendo em nossas vidas. E oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém.